Eu voltei para casa mais cedo da viagem de negócios, querendo fazer uma surpresa para minha esposa, mas ela me deu um susto ainda maior. Eu jamais imaginaria que minha esposa estaria envolvida com uma mulher. As rodas da mala rolaram pelo chão. O som foi baixo. Coloquei a mala no corredor na ponta dos pés. Entrei na ponta dos pés. A casa estava silenciosa, apenas o ar-condicionado soava. A roupa de casa de Ling Xuanxu estava no sofá da sala. Havia uma taça de vinho tinto pela metade na mesa de centro. Eu sorri. Meu coração se aqueceu. Ela continuou a mesma, jogando as coisas em qualquer lugar. Cheguei à porta do quarto. Assim que minha mão estava prestes a tocar na maçaneta, o som de dentro invadiu. Definitivamente não era a voz de Ling Xuanxu sozinha. Minha mente zumbiu, como se algo tivesse explodido. O sangue em todo o meu corpo correu instantaneamente para o topo da minha cabeça. Não hesitei mais e chutei a porta do quarto. A porta bateu na parede com um estrondo. As duas pessoas na cama se separaram de costas uma para a outra. Ling Xuanxu, minha esposa, nua, com uma expressão de pânico no rosto. Uma mulher de cabelo curto estava deitada ao lado dela. Eu a reconheci. O nome dela é Qin Lan. É minha chefe imediata, aquela que sempre me chamava de inútil nas reuniões da empresa. A mulher que disse que meu plano era um monte de merda. Ela também estava nua, com um braço em volta da cintura de Ling Xuanxu. Quando me viu, não entrou em pânico nem um pouco, apenas sentou-se lentamente. Puxou o cobertor para cobrir a si mesma e a Ling Xuanxu, e então olhou para mim com um olhar cheio de zombaria. Como se eu fosse quem não deveria estar ali. O tempo parou. Eu estava parado na porta. Como um idiota. As chaves do carro na minha mão e o lenço de seda que comprei para Ling Xuanxu caíram no chão, fazendo um leve ruído. Meu mundo também se despedaçou com esse som. Como você voltou? Ling Xuanxu finalmente falou, sua voz fria como gelo. Enquanto falava, agarrava o cobertor com força, com medo de que eu visse algo. Olhei para ela, minha garganta parecia estar entupida com uma pedra, incapaz de dizer uma palavra. Eu queria perguntar por quê, queria perguntar o que significavam 3 anos de relacionamento, queria correr e pegar aquela mulher, arrancá-la da cama e jogá-la para fora, mas eu não podia fazer nada. Minhas pernas estavam como chumbo, pregadas no chão. Qin Lan riu, pegou um cigarro feminino da mesa de cabeceira. Acendeu, deu uma tragada e soltou uma argola de fumaça em minha direção. Ling Mu. Ela me chamou pelo nome, como se chamasse um cachorro na empresa. Está parado aí fazendo o quê? Não vai fechar a porta? Quer que todos os vizinhos venham ver o show? Seu tom ainda era superior. Comandando, como se aqui não fosse minha casa, mas sim seu escritório. Olhei para ela e então para Ling Xuanxu, que estava se escondendo atrás dela. Ela não se atreveu a me encarar. Enterrou a cabeça no ombro de Qin Lan. Naquele momento, entendi tudo. Na empresa, eu era repreendido por Qin Lan até sangrar, e voltava para casa para reclamar com Ling Xuanxu. Ela sempre dizia, ela também está fazendo isso para o seu próprio bem, quer que você melhore. Meu plano foi rejeitado várias vezes. Eu passava noites em claro para refazê-lo. Ela apenas dizia, os homens priorizam a carreira. Não reclame. Eu estava me matando por esta família, pensando que ela estava me apoiando nos bastidores. Acontece que eles já haviam conspirado. Uma pisoteava minha dignidade lá fora, a outra me acalmava em casa. Me vendo como um palhaço, adicionando tijolos à sua história de amor. Saiam daqui! Eu finalmente forcei 3 palavras para fora entre meus dentes, minha voz tremendo incontrolavelmente. Qin Lan parecia ter ouvido a piada do século. Apagou o cigarro e olhou para mim. Ling Mu, você não entendeu a situação, não é? Ela puxou o cobertor, colocou um pé no chão e caminhou em minha direção nua, exalando o perfume de Ling Xuanxu. Cheiro de sabonete líquido que ela costuma usar. Esta é sua casa, certo? Ela caminhou até mim, apontando para o meu peito com o dedo. Mas sua esposa é minha mulher agora. Um inútil que nem consegue controlar sua própria esposa, que direito tem de me mandar embora? Inútil! Lá vem essa palavra de novo. A palavra que eu ouço dezenas de vezes todos os dias na empresa. Agora, na minha casa. Saindo da boca dessa mulher. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas se cravaram profundamente na minha carne. Tente tocá-la. Ling Xuanxu gritou histericamente na cama. Ling Mu. Se você ousar tocá-la, estaremos completamente acabados. Eu soltei meus punhos lentamente. Olhei para Ling Xuanxu. Seu rosto estava cheio de proteção e nervosismo por Qin Lan. Ela não estava nem um pouco nervosa por mim.
Eu ri, um riso ainda mais feio que um choro. Acabou. Eu disse. Nós dois já tínhamos terminado. Depois de dizer isso, eu não olhei mais para eles e saí daquela casa que me dava nojo. Não me lembro de como desci as escadas. Lá fora, o céu estava sombrio, como o meu humor. Eu não estava dirigindo. Apenas caminhei pela rua, os veículos passavam em alta velocidade, e os respingos de água molhavam a barra da minha calça. Eu não conseguia sentir nada. Meu coração estava dormente e minha mente cheia das cenas de agora há pouco. O pânico de Ling Xuangshui, o sarcasmo de Qin Lan, e aquela frase, inútil, como um ferro em brasa, queimando meu coração. Ling Xuangshui e eu éramos colegas de faculdade. Eu a cortejei por 3 anos até que ela concordasse. Depois de formados, ela disse que queria viajar. Eu fiz roteiros a noite toda, pedi férias para acompanhá-la. Eu pensei que era bom o suficiente para ela. No fim, tudo foi uma piada. A chuva começou a cair, grossas gotas batendo no meu rosto. Eu não me protegi, apenas continuei andando. As pessoas na rua me olhavam com olhares estranhos. Provavelmente achavam que eu era louco. Eu também me senti à beira da loucura. Cheguei ao parque. Sentei-me em um banco, a chuva caindo cada vez mais forte, encharcando tudo. Peguei meu celular. A tela mostrava uma foto minha e de Ling Xuangshui juntas. Ela estava sorrindo docemente, apoiada no meu ombro. Naquela época, ela me via. Quando isso mudou? Não consigo me lembrar. Parece que foi depois que Qin Lan chegou de paraquedas como diretora regional. Qin Lan me atacou assim que assumiu o cargo. Tudo que eu fazia estava errado. Cheguei a duvidar se eu realmente tinha valor. Agora eu entendo. Ela não estava apenas me desgostando, ela queria me destruir completamente. Tirar meu valor na empresa. Roubar meu amor em casa. Me transformar em um inútil sem nada. Que mulher cruel. Eu olhei fixamente para a tecla de apagar do celular. Meu dedo pairou por um longo tempo, e finalmente apertei. A foto sumiu. Meu amor também sumiu. A chuva parou. Eu estava sentado no banco, encharcado. Como um cachorro vira-lata. Um gari se aproximou, me olhou. Jovem, o que te aflige? O mundo é vasto. Uma noite de sono resolve tudo. Eu levantei a cabeça para olhá-lo, puxei os cantos da boca. Queria sorrir, mas ficou pior que chorar. Uma noite de sono? Minha vida desmoronou. Como vou dormir? Eu me levantei, coloquei o celular de volta no bolso. Assenti com a cabeça para o gari. Obrigado. Terminei de falar e me virei para ir embora. Eu não fui para casa. Aquele lugar não me pertencia mais. Procurei um pequeno hotel nas proximidades e aluguei um quarto. Tirei a roupa molhada e tomei um banho quente. Em frente ao espelho, eu me olhei. Olhos vermelhos, rosto pálido, cabelo bagunçado. Eu realmente parecia um inútil. Eu sorri para o espelho. Sorrindo, as lágrimas começaram a cair. Eu me agachei no chão, abracei minha cabeça, como uma criança. Chorei de partir o coração. Depois de chorar o suficiente, levantei e sequei as lágrimas. Eu disse a mim mesmo, Ling Mu, a partir de hoje, enterre aquele homem que se humilhava até o pó por amor. Ele já morreu nesta grande chuva. Quem sobreviveu é um vingador. No dia seguinte, fui para a empresa como de costume. Entrei no escritório. Todos me olhavam como se eu fosse um monstro. Provavelmente pensavam que eu não viria, ou que estaria desolado. Eu não estava. Troquei de roupa, coloquei roupas limpas e penteei meu cabelo. Com um sorriso no rosto, cumprimentei todos os colegas que encontrei. Eles me responderam atordoados. Fui para minha mesa, liguei o computador e processei os e-mails. Tudo como sempre, como se nada tivesse acontecido ontem. Do outro lado do escritório, Qin Lan estava em um escritório individual, olhando para mim através do vidro. Eu podia sentir o olhar dele. Havia surpresa, escrutínio e um traço de uma emoção que eu não conseguia entender. Eu não o ignorei. Eu só queria que ele soubesse. Você achou que me destruiria? Você está errado. Você apenas me ajudou a quebrar as correntes que me prendiam. 10 horas da manhã. Reunião de departamento de rotina. Ainda naquela sala de reuniões. Ainda aquelas pessoas. Qin Lan estava sentado na posição principal, brincando com uma caneta. Ling Mu. Ele me chamou pelo nome. Relate o progresso do projeto Shenxi. Todos os olhos estavam focados em mim. Eu me levantei. Abra o projetor. Sim, diretor Qin. Minha voz é firme, sem um traço de cada detalhe do projeto. Cada conjunto de dados, eu explico claramente, até mesmo proponho algumas sugestões de otimização de processo que antes
Ninguém havia pensado. A sala de reuniões está em silêncio. Todos estão chocados comigo. Antes, nas reuniões, eu sempre abaixava a cabeça e minha voz era tão baixa quanto um mosquito. Se Kim Lan me interrompesse, eu ficava tão nervoso que não conseguia falar. Ele não me entende mais. Isso é o certo. O eu de antes, aos olhos dele, era um livro aberto. Ele podia ler como quisesse. O eu de agora é um livro fechado. Ele não consegue adivinhar. Nem consegue abrir. A reunião termina. Volto ao meu posto de trabalho. Meu colega Xiao Zhan se aproxima e pergunta em voz baixa: Mu, você está bem? Ele é meu único amigo na empresa. Sorrio para ele: estou bem. O que poderia acontecer? Mas ouvi dizer que sua esposa. Nós nos separamos. Eu o interrompo, com um tom de voz calmo. Incompatibilidade de gênios. Xiao Zhan abre a boca, mas não pergunta mais nada. À tarde, Kim Lan me chama para seu escritório e me manda sentar. Ele até me serve um copo de água. Ling Mu, ele me olha. Seu tom de voz está mais suave do que o normal. Sobre ontem. Ontem, o quê? Eu o olho, com uma expressão confusa. Ontem voltei de uma viagem de negócios. Estava tão cansado que fui dormir cedo. Apago tudo sobre ontem. Não admito nada. Quero que ele se sinta inseguro e não saiba o que estou tramando. A expressão de Kim Lan muda ligeiramente. Ele me encara por um bom meio minuto. Você mudou. Ele diz. É mesmo. Eu sorrio. Talvez a pressão do trabalho esteja alta ultimamente. As pessoas sempre crescem. O diretor Kim não costuma dizer. Para nos forçarmos um pouco, devolvo a ele as palavras que ele costumava me dizer, sem tirar nem por. Ele franze a testa. Se não houver mais nada, vou voltar ao trabalho. Eu me levanto. Sem esperar que ele responda, me viro e saio do escritório. Eu sei que, a partir deste momento, o jogo começou. E eu não sou mais aquele jogador indefeso. Eu sou quem define as regras. Nos dias seguintes, vivo como um robô. Trabalho, saída, volta para o pequeno hotel alugado temporariamente. Não entrei mais em contato com Ling Shongshui e nem voltei para casa. Ela me ligou algumas vezes. Não atendi. Mandou algumas mensagens. Não respondi. Ela perguntou onde eu estava, perguntou por que eu não voltava para casa, disse que queria conversar comigo. Não há nada para conversar. Na empresa, entre você e Kim Lan, formou-se um equilíbrio estranho. Ele não é mais como antes, que vivia gritando com você. Em vez disso, começou a observá-lo. Ele examina cada documento que você entrega com muito cuidado, tentando encontrar suas falhas. Claro que você não vai dar a ele essa chance. Cada coisa que você faz é impecável, até mais esforçado e séria do que antes. Quem faz mais horas extras é você. Quem chega mais cedo é você. Quem sai mais tarde também é você. Você se transformou em uma máquina de trabalho perfeita e sem emoção. Você quer que ele saiba que você, Ling Mu, nunca foi um inútil. Depois daquele caso ridículo, você é mais forte do que qualquer um. A virada aparece em um projeto chamado Projeto Estelar. Este é o projeto mais importante da empresa este ano, totalmente supervisionado por Kim Lan. O projeto avança até a metade. E surge um pequeno problema. Um fornecedor-chave de repente propõe um aumento drástico de preço. Sua atitude é dura. Se não concordarmos, ele rescindirá o contrato unilateralmente. E este fornecedor foi escolhido pessoalmente por Kim Lan, desafiando a opinião pública. Agora que deu errado, toda a pressão está sobre ele. Ele fica furioso na reunião, repreendendo todos os membros da equipe do projeto. Todos abaixam a cabeça e não ousam dizer nada. Você sabe que sua chance chegou. Após a reunião, você fica sozinho na sala de reuniões. Você acessa todos os dados do fornecedor e o contrato que a empresa firmou com ele. Você passou uma tarde revirando montanhas de documentos. Finalmente, em um canto discreto, você encontra uma brecha. As cláusulas adicionais do contrato estipulam claramente que, se o fornecedor não puder cumprir o contrato no prazo devido a causas próprias, não só terá de devolver todos os pagamentos adiantado, mas também pagar uma multa 3 vezes maior, e o aumento de preço se enquadra exatamente no escopo de causas próprias. Esta cláusula foi escrita de forma extremamente obscura, escondida em meio a uma pilha de termos jurídicos. Obviamente, a pessoa que assinou o contrato na época não prestou atenção. Você circulou esta cláusula com uma caneta vermelha e fotocopou esta página, sem assinatura, sem avisar ninguém. Ao sair do trabalho, você passou pelo escritório de Kim Lan. Ele ainda estava lá dentro,
sozinho, preocupado em frente ao computador, com as sobrancelhas franzidas. Você foi até lá e bateu na porta. Ele olhou para você, com impaciência nos olhos. O que foi? Você não disse nada. Apenas enfiou a folha fotocopiada pela fresta da porta e se virou para sair. Você não olhou para trás, mas podia imaginar sua expressão naquele momento. Surpresa, dúvida, e um traço persistente de cautela. Você não está ajudando ele. Você está armando uma armadilha para ele. Você joga uma tábua de salvação para ele sair primeiro do atoleiro atual, e então empurrá-lo pessoalmente para um abismo ainda mais profundo. Esta é a vingança que você deseja. Não é tão simples quanto dar um soco na cara dele. O que você quer é atingir o coração. A ação de Kim Lan foi extremamente rápida. Na manhã seguinte, o departamento jurídico da empresa enviou uma carta do advogado ao fornecedor. Obviamente, o outro lado não esperava que a armadilha que havia cavado acabaria por enterrá-lo. O aumento de preço foi abandonado. Uma crise foi resolvida. Ninguém na empresa sabe que foi você quem passou o bilhete por trás. Todos pensaram que foi Kim Lan quem reverteu a situação e encontrou sozinho a brecha no contrato. Sua reputação entre a alta gerência aumentou ainda mais. Mas ele mesmo sabe que alguém o ajudou secretamente. Ou melhor, o lembrou. A partir daquele dia, o jeito que ele olha para você mudou completamente. Não é mais o desprezo e a desaprovação de um superior para com um subordinado, mas sim uma profunda cautela. Ele começou a testar você de forma não intencional. De repente, ele perguntaria a você em uma reunião sobre os detalhes do projeto Starlight, querendo confirmar se você conhece o projeto como a palma da sua mão. Ele lhe daria trabalho que não pertence às suas responsabilidades, testando os limites de sua capacidade. Você aceitou tudo e completou cada tarefa de forma impecável. Quanto mais perfeito você se mostra, mais profundamente o espinho em seu coração se enterra. Ele começou a ter insônia. Várias vezes, quando você chegava à empresa de manhã cedo, via as luzes do escritório dele ainda acesas, com olheiras profundas sob os olhos. Ele quer arrancar esse espinho, mas não consegue encontrar uma maneira porque você não deixou nenhuma evidência incriminatória. Você até conhece o projeto Starlight melhor do que ele. Aquela informação do fornecedor é apenas o primeiro presente que você enviou. Naquela pilha de documentos como montanhas, você também descobriu outras coisas. Alguns segredos sobre Kim Lan. Por exemplo, seu relacionamento privado com o chefe do fornecedor é extraordinário. Outro exemplo é que muitos pagamentos de compras do projeto Starlight foram para algumas pequenas empresas inexplicáveis. Depois de investigar cuidadosamente, você descobriu que os representantes legais dessas pequenas empresas apontavam, em última análise, para uma pessoa. O irmão mais novo de Kim Lan. Ele está usando este projeto para transferir benefícios para si mesmo. Esta descoberta deixou você animado a noite toda. Você finalmente encontrou seu ponto fraco, mas você não divulgou. Ainda não é a hora. Esta carta deve ser usada no momento mais crítico. Foi direto para sua mesa de trabalho. Ele perdeu muito peso, com o rosto abatido e os olhos vermelhos e inchados. Obviamente, ele chorou por muito tempo. Ling Mu, o que você quer afinal? Ele questionou você, sua voz tremendo incontrolavelmente. Os olhos de todos no escritório se reuniram. Você ignorou aqueles olhares e apenas olhou para ele calmamente. Eu não quero nada, você disse. Por que você não vai para casa? Por que não atende minhas ligações? Aquele lugar, eu acho sujo. Suas palavras eram como uma faca, que apunhalou impiedosamente seu coração. Seu rosto ficou instantaneamente pálido e lágrimas caíram incessantemente. Você tem que ser assim? Não podemos conversar direito. Podemos conversar. Você assentiu. Volte para o quarto. Não quero que os outros vejam os problemas da nossa família, embora ele já seja um problema. Você e ele entraram na sala de reuniões um atrás do outro. Você sabe que Kim Lan está em seu escritório. Está olhando fixamente para vocês através da parede de vidro, e a sua máscara já apresenta a primeira rachadura. E você está prestes a usar Ling Xuanshui como um martelo para aumentar essa rachadura. A porta da sala de reuniões se fecha. Ling Xuanshui está de pé na sua frente, as lágrimas caindo como contas de um colar arrebentado. Ling Mu. Desculpe, ele diz chorando. Eu sei que errei. Me dá mais uma chance, por favor? Você olha para ele, sem um traço de emoção no seu coração. Antigamente, quando ele chorava, você sentia uma dor insuportável. Agora, só sente ironia. Chance, você diz. Quantas chances mais eu te dei?
Eu tive um momento de fraqueza, ele gagueja. Foi Qinlan, foi ela quem me seduziu. Ele começa a transferir toda a responsabilidade para Qinlan. Você sorri. Ela te seduziu. E você foi para a cama com ela, você rebate. E ainda por cima, na nossa cama. O rosto de Ling Qiangshui empalidece ainda mais. Ele morde os lábios, sem conseguir falar. Não diga mais nada, você o interrompe. Eu te chamei aqui hoje. Não para ouvir suas explicações. Você tira um documento da pasta, coloca sobre a mesa e empurra para ele. O que é isso? Ele pergunta. Um pedido de divórcio. Você diz, eu já assinei. Ling Qiangshui olha para o acordo. Como se tivesse sido atingido por um raio, parado no lugar. Ele provavelmente nunca imaginou que você tomaria a iniciativa de pedir o divórcio. Aos olhos dele, você, Ling Mu, é um banana sem temperamento, um inútil que não consegue viver sem ele. Eu não vou assinar. Ele de repente fica agitado e rasga o acordo em pedaços. Eu não concordo com o divórcio. Isso não depende de você. Sua voz é fria. Entre nós. Não há mais nada a dizer. Em relação aos bens, a casa fica com você. O carro fica comigo, e a poupança é dividida pela metade. Eu não quero nada seu. Só quero me livrar de você o mais rápido possível. Não, Ling Mu. Você não pode fazer isso comigo. Ele começa a ficar histérico. Todos esses anos de relacionamento. Você está jogando fora como se não fossem nada. Relacionamento. Você olha para ele, perguntando cada palavra. Quando você estava na cama com outra mulher, na minha cama. Você não pensou no nosso relacionamento? Ling Qiangshui desaba completamente e se joga na cadeira, chorando copiosamente. Você não o consola, apenas observa em silêncio, observando essa mulher que você já amou até os ossos, agora em frangalhos. Depois de chorar por um longo tempo, ele lentamente levanta a cabeça e te encara com um olhar venenoso que você nunca viu antes. Ling Mu, você está tendo um caso? Ele pergunta. Você quase ri com a pergunta. O que você acha? Definitivamente, ele diz, como se tivesse agarrado a última tábua de salvação. Se não, você não seria tão cruel. Quem é? Qual vadia da empresa? Você olha para ele e de repente se sente incrivelmente triste. Neste momento, ele não está pensando no que fez de errado, mas sim tentando jogar a sujeira em você. Pense o que quiser. Você se levanta, não quer gastar mais uma palavra com ele. Eu vou imprimir outro acordo e te enviar. Se você não assinar, nos vemos no tribunal. Depois de dizer isso, você abre a porta e sai sem olhar para trás. Você sabe que Ling Qiangshui está chorando ainda mais forte lá dentro. Você também sabe que Qinlan está no escritório, vendo tudo claramente. Ela deve estar se sentindo satisfeita agora, vendo você e Ling Qiangshui se separarem. Vendo a pessoa que ele ama chorando de tristeza por ele. Ele confiará ainda mais em Ling Qiangshui e pensará que Ling Qiangshui o ama de verdade. Que ela pode desistir de tudo por ele. Ele considerará Ling Qiangshui como seu apoio mais sólido. E é exatamente isso que você quer. Você quer que os dois estejam ainda mais ligados. Para que, quando chegar a hora de fechar a armadilha, você possa pegá-los de uma vez por todas, e ninguém escape. A partir daquele dia, Ling Qiangshui não foi mais à empresa te procurar. Ele provavelmente desistiu completamente. É bom assim. Você finalmente pode dedicar toda a sua energia ao seu plano. Você começa a vagar pela empresa como um fantasma, aproveitando os horários de almoço e depois do expediente para, como um quebra-cabeça, coletar as provas dos crimes de Qinlan. Você descobre que ela é ainda mais gananciosa e ousada do que você imaginava. O projeto estelar quase se tornou seu cofrinho pessoal, através de várias operações financeiras complexas. Ele colocava o dinheiro da empresa pouco a pouco no bolso dele e do irmão. Todo o processo foi projetado de forma extremamente inteligente. Se você não conhecesse o projeto como a palma da mão, seria impossível descobrir as falcatruas. Você organizou todas as evidências, criptografou e armazenou em um servidor na nuvem desconhecido por todos. Você sabe que essas coisas são uma bomba suficiente para explodir Qinlan e até mesmo a alta administração da empresa. Você está esperando o momento certo. Um momento mais adequado para detonar a bomba. Qinlan ainda mantém um alto nível de vigilância sobre você. Ele parece ter percebido algo, mas não consegue encontrar nenhuma evidência substancial. Ele começou a te armar no trabalho, deixando erros deliberadamente nos documentos. Esta é uma escolha difícil,
e você escolheu o terceiro caminho. Você sempre consegue descobrir as armadilhas que ele deixa, mas nunca o expõe diretamente. Você usa maneiras mais inteligentes, como conversar casualmente com colegas na copa, mencionando inadvertidamente que certos dados parecem ter problemas, ou enviar por engano o arquivo de evidências modificado para o e-mail de outro departamento. A cada vez, o problema é resolvido acidentalmente no último momento, e você sempre parece um estranho. Limpo e intocado. Depois de várias vezes, Kim Lan está quase enlouquecendo com você. Ele sabe que é você, mas não tem provas e não pode fazer nada com você. Essa sensação deve estar o enlouquecendo. Alguém que antes era descartável, pisado como lixo, agora é como uma espinha de peixe presa em sua garganta. Não consegue cuspir nem engolir. Um dia, tarde da noite, eu ainda estava trabalhando horas extras na empresa. Todo o escritório, só restava eu. Eu estava organizando um relatório final sobre o fluxo de caixa de Kim Lan. De repente, a tela do meu computador ficou preta. Em seguida, uma caixa de diálogo apareceu com uma frase escrita: "Eu sei quem você é, pare com isso, ou você vai se arrepender." Meu coração deu um salto. É Kim Lan? Não, esse não é o estilo dele. O nome da outra parte parece ser obviamente um especialista. O endereço IP foi disfarçado em várias camadas, e não há como encontrar a fonte. Eu me sentei na cadeira, e minhas costas sentiram um calafrio. Eu sinto que fui envolvido em um turbilhão ainda maior. Este assunto pode não ser apenas a corrupção de Kim Lan. Pode haver outras pessoas por trás dele. Minha vingança parece ter tocado um grupo de interesses maiores que eu desconheço. Por um momento, hesitei. Devo parar por aqui? Já obtive provas suficientes para arruinar a reputação de Kim Lan. Mas logo, essa ideia foi descartada por mim. Não há como voltar atrás depois que a flecha é lançada. Cheguei a este ponto. Paguei tanto. Eu não posso recuar. Eu quero ver que tipo de monstros e demônios estão escondidos por trás de Kim Lan. Desliguei o computador, arrumei minhas coisas e saí da empresa. Caminhando pela rua vazia, eu senti que inúmeros pares de olhos estavam me observando na escuridão. Eu sei que esta rede está ficando cada vez maior, e estou caminhando passo a passo para o centro da rede. Sou presa ou caçador? Em breve, veremos o resultado. Aquele aviso misterioso é como uma pedra jogada na minha vida tranquila. Comecei a perceber que meus oponentes podem não ser apenas Kim Lan. Fiquei mais cauteloso. Não uso mais o computador da empresa para processar nenhum material relacionado a Kim Lan. Comprei um novo laptop especialmente para lidar com esse trabalho sujo. Comecei a pensar em como agitar ainda mais a água. Como fazer os cúmplices de Kim Lan se revelarem. Um plano estava se formando lentamente na minha mente. Eu quero dar a Kim Lan um inimigo que o faça sentir ameaçado o suficiente para ter que pedir ajuda às pessoas por trás dele. Eu foquei meu alvo em Wang Yao, um veterano da empresa. Já lutei por vários anos. Wang Yao tem capacidade, mas é excessivamente rígido e não sabe se adaptar, então na alta administração, sempre menos favorecido que Kim Lan, ele era a peça mais perfeita no meu plano. Eu fiz uma coisa, eu selecionei um documento dentre as evidências que eu possuía, o mais discreto, sobre Kim Lan usando sua posição para aprovar irregularmente alguns pequenos pedidos para a empresa de seu irmão. Este documento não tinha muito poder destrutivo em si, mesmo que fosse revelado, no máximo Kim Lan receberia uma punição. Mas era o suficiente para despertar a atenção de Wang Yao, aguardando silenciosamente a reação no tabuleiro. De fato, como eu esperava, no dia seguinte, a atmosfera na empresa mudou. Wang Yao, em uma reunião de alto nível, de repente questionou o processo de compra do projeto Xinchen. Embora ele não tenha apresentado evidências substanciais, cada frase acertava em cheio, apontando a culpa implicitamente para Kim Lan. Kim Lan explodiu na hora, os dois na reunião discutiram acaloradamente. Esta foi a primeira vez que Wang Yao em público desafiou a autoridade de Kim Lan de forma tão dura. Toda a empresa sentiu um cheiro de pólvora. Todos sabiam que a guerra entre essas duas pessoas estava prestes a começar oficialmente. Kim Lan foi obviamente pego de surpresa. Ele não esperava que Wang Yao, que sempre foi reprimido por ele, de repente se tornasse tão agressivo. Ele começou a suspeitar. Se Wang Yao havia descoberto alguma coisa, ele ficou mais ansioso e mais desconfiado. Ele começou a fazer ligações frequentes para algumas pessoas misteriosas.
Várias vezes, eu o vi sozinho, escondido no canto do escritório, abaixando a voz, falando algo nervosamente. Eu acho que ele estava reportando a situação para a pessoa por trás dele. E eu, preciso fazer essa fogueira queimar ainda mais forte. Eu decidi enviar mais um presente para Wang Yao, mas desta vez, vou jogar de forma mais sofisticada. Eu quero fazer Qin Lan suspeitar de Ling Xuanshui. Eu imitei a caligrafia de Ling Xuanshui, eu vivi com ela por 3 anos. Eu conheço sua caligrafia como a palma da minha mão. Eu usei sua caligrafia para escrever um bilhete à mão. O bilhete tinha apenas o nome de um projeto problemático no projeto Star e um número de conta bancária fictício. Então, eu coloquei este bilhete no jornal que o Wang Yao colocava na porta do escritório. Eu sei que com a personalidade de Wang Yao, ao ver este bilhete, ele certamente pensará que alguém dentro da empresa quer se render a ele. E esta caligrafia, ele pode não reconhecer, mas Qin Lan certamente reconhecerá. Quando Wang Yao pegar este bilhete e atacar Qin Lan novamente, o que Qin Lan pensará ao ver aquela caligrafia familiar? Ele pensará que sua amada e mais confiável pequena preciosidade, Ling Xuanshui, o traiu, por querer subir na vida. Não importa, o importante é que a semente da suspeita, uma vez plantada, crescerá e brotará loucamente, até destruir completamente aquele frágil amor construído sobre interesses e desejos entre eles. Eu estava no meu posto de trabalho, observando Qin Lan e o Wang Yao explodirem novamente em uma discussão acalorada no corredor. Meu rosto exibia um sorriso. A primeira peça do dominó já caiu. O próximo passo é um grande interligado colapso. Wang Yao realmente não me decepcionou. Ele pegou aquele bilhete que eu falsifiquei e bateu diretamente na mesa em uma reunião de avaliação do projeto. Diretor Qin, este projeto, e este número de conta. Você não deveria explicar? A cor do rosto de Qin Lan mudou drasticamente no momento em que viu o bilhete. Essa mudança é muito sutil, não é mera raiva ou consciência pesada, mas sim um choque inacreditável de traição. Ele olhou fixamente para sua própria caligrafia naquele bilhete, uma caligrafia tão familiar. Era de Ling Xuanshui. Claro que ele não imaginaria que fui eu quem imitou. Aos olhos dele, neste mundo, só existe uma pessoa que pode ter acesso a segredos tão confidenciais e, ao mesmo tempo, usar essa caligrafia. Essa pessoa é Ling Xuanshui. A reunião terminou em desavença. Qin Lan voltou para o escritório. Bateu a porta com força. Naquela tarde, ele não saiu mais. Eu sei que o mundo dele também começou a ter chuva, uma chuva torrencial de suspeita e desconfiança que eu criei. Naquela noite, recebi uma mensagem de WeChat do Xiao Zhan. Ele disse que viu Ling Xuanshui vir à empresa, correndo para o escritório de Qin Lan aos prantos. Os dois discutiram lá dentro por muito tempo. O barulho era tão alto que dava para ouvir em todo o andar. Ele também disse que pareceu ouvir palavras como traição e venda. No final, Ling Xuanshui saiu correndo aos prantos. Eu olhei para o WeChat e deletei o histórico de conversas com calma. Tudo está dentro dos meus planos. Aquela aliança inabalável formada por duas mulheres já começou a desmoronar por dentro. Qin Lan tem um desejo de controle extremamente forte. Ele não permite que ninguém desafie sua autoridade, muito menos que alguém o traia, mesmo que seja a pessoa que ele mais ama. Agora, ele deve estar vendo Ling Xuanshui como um espião plantado por Wang Yao ao lado dele. Como ele vai lidar com Ling Xuanshui? Estou muito curioso. Nos dias seguintes, Ling Xuanshui não apareceu mais. Qin Lan, por outro lado, ficou ainda mais sombrio e irritadiço. Na empresa, ele praticamente mordia quem via pela frente. Todo o departamento estava envolto em uma atmosfera de baixa pressão. Ele parecia querer usar essa forma para esconder o pânico em seu coração. Mas quanto mais ele faz isso, mais prova que meu plano deu certo. Ele e Ling Xuanshui acabaram. E isso é apenas o começo. Depois de destruir os sentimentos dele, agora é a vez da carreira dele. Eu sinto que aquele misterioso alertador também está prestes a ficar inquieto. Essa peça, Qin Lan, já está apresentando sinais de instabilidade. A pessoa por trás dele, para se proteger, certamente tomará medidas. Será que ele vai sacrificar o peão para salvar o rei ou matar para silenciar? Seja qual for, para mim, é um bom espetáculo. Eu me preparei uma xícara de café e fiquei parado em frente à janela do escritório, olhando para a cidade movimentada lá embaixo.
Eu me sinto como um deus no alto, observando com frieza esses mortais lutando no meu tabuleiro de xadrez. Afundando. Essa sensação é perigosa. Mas estou um pouco viciado. A luta entre Qin Lan e Wang Yao entrou em um ponto de ebulição. Wang Yao é como um touro louco, de olho no projeto estelar. E nos vários problemas, perseguindo-os implacavelmente, como uma arma usada para levar Qin Lan a uma situação desesperadora. A situação de Qin Lan está cada vez mais difícil. Ele não só tem que lidar com os ataques de Wang Yao, mas também com a bagunça de Ling Chongshui. Mais importante ainda, a pessoa por trás dele parece estar perdendo a paciência com ele. Comecei a notar alguns rostos estranhos aparecendo na empresa. Eles estavam vestindo ternos e tinham expressões frias, parecendo pessoas que não eram funcionários comuns. Eles apareciam inadvertidamente perto do escritório de Qin Lan. Eles o vigiavam como sombras, observando cada movimento de Qin Lan. Eu sei que eles vieram. Qin Lan já passou de um subordinado de longo prazo para um peão que pode ser descartado a qualquer momento. Ele também percebeu isso. Ele ficou ainda mais louco. Ele precisava fazer algo para provar o seu valor, para manter a sua posição. Ele apostou tudo na última fase do projeto estelar. Contanto que este projeto fosse concluído com sucesso, ele poderia compensar os seus erros e recuperar a confiança. Mas como eu poderia deixá-lo ter sucesso? Eu decidi dar-lhe um grande presente. Um presente que o impediria de se reerguer para sempre. Eu usei minha posição para fazer uma alteração extremamente pequena, quase impossível de ser detectada, no plano de execução final do projeto estelar. Modifiquei os parâmetros de um algoritmo central. Este parâmetro não mostra nenhum problema em tempos normais, mas assim que o projeto entrar na fase final, ele explodirá todo o sistema como uma bomba relógio, causando consequências desastrosas e irreversíveis. Todos os registros de operação foram apagados por mim. A pessoa que assinou a confirmação final é Qin Lan. Quando o projeto falhar, toda a responsabilidade será suportada apenas por ela. Este é um plano perfeito para incriminar alguém. Depois de fazer tudo isso, eu me sinto como um jogador andando em uma corda bamba no penhasco, emocionante e perigoso. Eu deixei deliberadamente uma brecha. Esta mudança é muito sutil. Apenas eu e pessoas que realmente entendem do assunto podem perceber. Eu só quero mostrar para as pessoas por trás de Qin Lan, para que eles saibam que, além de Qin Lan na empresa, existe outro especialista, um especialista que pode explodir toda a sua cadeia de interesses a qualquer momento. Eu quero forçá-los a vir me procurar, para ver suas verdadeiras faces. Nesta tarde, eu estava escrevendo um relatório no escritório quando meu celular tocou de repente. Era um número desconhecido. Eu atendi o telefone. A voz do outro lado era uma voz eletrônica sintetizada. Não dava para saber se era homem ou mulher. Sr. Lin Mu, nosso chefe quer conhecê-lo. Meu coração deu um salto. Eles finalmente vieram. Quem é o seu chefe? Eu tentei manter minha voz calma. Você saberá quando chegar. O outro lado disse, 7 horas da noite, no cais abandonado de Shegran. Venha sozinho. Por que eu deveria acreditar em vocês? Você não tem escolha. O outro lado desligou o telefone diretamente depois de dizer isso. Eu segurei o celular. Minhas mãos estavam suando. Cais abandonado, sozinho. Isso não é nada como um encontro amigável. É mais como um banquete de Ondmen. Ir pode ser um beco sem saída. Se eu não for, todos os meus esforços anteriores podem ser em vão. Eu olhei para fora da janela. O céu estava escurecendo gradualmente, e tomei uma decisão. Eu vou. Eu quero ver o quão profunda é essa água. Às 6:30 da noite, peguei um táxi para Shegran. Este lugar costumava ser o cais mais próspero da cidade. Agora está abandonado há muito tempo. Os enormes armazéns, os guindastes enferrujados, parecem bestas gigantes de aço silenciosas na noite. A brisa do mar sopra, envolvendo o cheiro salgado e úmido da decadência. Eu caminhei até o armazém mais interno de acordo com as instruções. A porta do armazém estava entreaberta. Eu abri a porta e entrei. O interior estava muito vazio. Apenas uma luz fraca estava pendurada no ar. Abaixo da luz, estava uma pessoa que eu nunca esperaria ver. É o presidente da nossa empresa, Zhan, aquele que geralmente não aparece. Apenas aparecendo na festa anual da empresa. O lendário grande chefe. Ele estava vestindo roupas casuais. Usava óculos de aro dourado, era gentil e refinado, como um professor universitário. Não dava para ver que ele estava controlando
Um império comercial de bilhões de dólares nos bastidores. Lin Mu, você chegou. Ele me viu, sorriu e apontou para a cadeira ao lado. Sente-se. Eu não me sentei, apenas fiquei parado olhando para ele. Foi você. Fui eu. Ele assentiu em reconhecimento. O aviso também foi enviado por mim. Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente, disse ele. Eu gosto de lidar com pessoas inteligentes. Qin Lan é muito estúpida e muito gananciosa. Ela não é mais adequada para estar nessa posição. Eu entendi. Qin Lan realmente se tornou uma peça descartada, e eu, o pequeno soldado que a colocou em um beco sem saída, despertei o interesse deste grande chefe. Então, você me procurou para me deixar substituí-la. Não apenas substituí-la. Zan balançou a cabeça e caminhou até mim. Ele deu um tapinha no meu ombro. Eu quero que você se junte a nós. Um conselho de administração que pode realmente controlar a força vital econômica desta cidade, até mesmo deste país. Sua voz não era alta, mas cada palavra soava como uma bomba, explodindo nos meus ouvidos. Eu o olhei, sentindo como se estivesse ouvindo um conto de fadas. Qin Lan é apenas uma peça que empurramos para frente, continuou Zan. Temos muitas peças como ele, e você? Ling Mu, você tem potencial para se tornar um jogador de xadrez. Ele olhou nos meus olhos, com um olhar cheio de tentação. Eu sei o que você quer. Vingança, certo? Ele disse. Contanto que você se junte a nós, Qin Lan e aquela mulher que o traiu. O fim delas será 100 vezes pior do que você imagina. Eu também posso te dar dinheiro que você nunca ganharia em toda a sua vida, te dar poder supremo. Dinheiro, poder. As condições que ele ofereceu eram tentadoras. Nenhum homem normal seria capaz de recusar. Mas eu não sou um homem normal. Eu sou um homem que voltou do inferno. Quais são suas condições? Eu perguntei. É simples. Zan sorriu. Entregue tudo o que você sabe. E então esqueça. A partir de hoje, você é meu homem, trabalhando para mim. Simplificando. É para eu entregar a bomba na minha mão para ele. E então, de um vingador, me tornar um cão obediente. Ainda mais obediente. Eu olhei para ele e também sorri. E se eu disser não? O sorriso no rosto de Zan desapareceu lentamente. A temperatura no armazém pareceu cair para um ponto de congelamento de repente. Ling Mu, eu disse, eu gosto de pessoas inteligentes. Sua voz ficou fria. Não me force a usar métodos não inteligentes para resolver o problema. Assim que ele terminou de falar, das sombras ao redor do armazém saíram vários homens altos vestindo ternos pretos. Todos tinham armas nas mãos. Eu estava cercado. Eu olhei para Zan, não sentindo medo algum no meu coração, mas sim uma excitação indescritível. Eu finalmente fisguei o maior peixe. Diretor Zan, eu olhei para ele e disse palavra por palavra, você parece ter entendido algo errado também. O quê? Você acha que me tem na mão? Eu peguei meu celular do bolso. Apertei uma tecla na tela. Era um programa de controle remoto que eu havia instalado antes no meu laptop. O programa estava conectado ao servidor da nossa empresa, conectado ao algoritmo central do projeto Sardusto que eu havia modificado. Eu olhei para Zan, sorri e disse, agora, todo o projeto Sardusto é uma bomba, e o detonador está na minha mão. Eu disse, contanto que eu aperte de novo todos os seus esforços desses últimos anos. Aquele conselho de administração por trás de você, o imperador que controla o lado sombrio desta cidade. É um jogador desesperado que apostará tudo em uma tacada. Eu sei que posso não conseguir sair deste armazém hoje à noite. Mas eu também sei que, se eu morrer, Zan e tudo por trás dele terão que pagar por mim. É a minha carta na manga. Zan e eu nos confrontamos por um longo tempo. O ar no armazém estava tão tenso quanto uma corda, esticada ao limite. No final, foi ele quem cedeu primeiro. Ok, Ling Mu, você venceu. Ele acenou com a mão, pedindo aos homens de preto que se retirassem, e disse, fale. O que você quer afinal? É simples, eu disse. Qin Lan deve pagar pelo que fez. Não ser eliminada por vocês, mas ser julgada pela lei. E ter a reputação arruinada. Pode ser, Zan assentiu. Segundo, Ling Xuanshui, não me importa que métodos usem. Eu quero que ela não tenha nada. Eu quero que ela pague pela traição dela com um preço que não possa suportar, sem problema também. A expressão de Zan estava muito relaxada, como se estivesse falando de uma insignificância. Terceiro, eu olhei para ele.
E disse a minha última, e mais importante, condição. Depois que tudo estiver feito, eu quero ir embora daqui, desaparecer completamente. Vocês. E o conselho de administração de vocês, para sempre. Não é poder. É liberdade. Você tem certeza? Ele perguntou. Você é uma pessoa talentosa. Fique comigo. Seu futuro é ilimitado. Tenho certeza. Eu balancei a cabeça. Eu não estou interessado nesse jogo de xadrez de vocês. Eu só quero viver a minha própria vida. Zan me encarou por um longo tempo, e finalmente, sorriu. Interessante, ele disse. Você é o primeiro que eu vejo a recusar esse tipo de tentação. Bom, eu prometo. Nós chegamos a um acordo demoníaco. Eu revelei a ele a senha daquele pendrive criptografado. Lá dentro, estão todas as evidências dos crimes de Qin Lan. Eu acredito que, com os métodos de Zan, ele certamente conseguirá fazer com que essas evidências apareçam na mesa dos órgãos reguladores da maneira mais adequada. E eu também, na frente dele, apaguei o programa de detonação do celular. Prazer em fazer negócios. Zan estendeu a mão para mim. Eu não. Nós não estamos colaborando. Eu disse, nós estamos apenas trocando favores. Depois de dizer isso, me virei e saí do armazém. O portão de ferro espesso se fechou lentamente, isolando aquele mundo sombrio e cheio de conspirações, de mim, completamente. Eu estava caminhando para casa, e no meu coração, não havia um traço de alegria. Eu venci, mas também me tornei uma pessoa igual a eles. Uma pessoa que usa todos os meios para atingir seus objetivos. Eu usei os métodos do demônio para derrotar o demônio, mas eu mesmo me tornei um demônio. De volta ao hotel, recebi uma mensagem de Ling Chongshui, com apenas 3 palavras. Me encontre. Eu olhei para aquelas 3 palavras, hesitei por um longo tempo. Eu não sei se devo ir nossa história. Já deveria ter terminado há muito tempo, mas eu acho que talvez eu deva ir, não para perdoar, nem por velhos sentimentos, mas para dar a mim mesmo, e aquele amor morto. Um ponto final e completo. Eu respondi com uma palavra. Ok. Nós marcamos em um café, justamente naquele lugar que eu mais gostava de levá-la. Quando eu cheguei, ela já estava lá. Ela estava sentada perto da janela, olhando para fora. Não sei no que estava pensando. Ela parecia mais abatida do que da última vez que a vi na empresa. Sem maquiagem no rosto, e a luz nos olhos também se foi completamente, como uma flor, quase murchando. Eu me sentei na frente dela, ela me viu, e curvou os cantos da boca. Queria rir, mas era mais feio que chorar. Você veio. Ele disse, Eu balancei a cabeça. Um longo silêncio se instalou entre nós, 2 pessoas que antes conversavam sobre tudo. Agora, porém, estamos em silêncio um diante do outro. Finalmente, ele falou primeiro. Eu e ela terminamos. Ele disse, a voz baixa. Eu murmurei em resposta. Nenhuma onda em meu coração. Ele suspeita de mim. Os olhos de Ling Chongshui ficaram vermelhos de novo. Ele me bateu, me xingou, jogou todas as minhas coisas para fora da casa dele. Ele disse, arregaçando as mangas. Seus braços estavam cobertos de hematomas, roxos e verdes. Eu olhei para aqueles ferimentos e meu coração não sentiu nenhuma pena. Essa foi a escolha dele. Ele trilhou esse caminho sozinho. Ele mesmo deveria provar o amargo. Ele também disse. Ling Chongshui olhou para mim com olhos cheios de terror. Ele queria me arrastar para baixo também. Ele disse que muitas coisas sobre o projeto estelar. Eu participei. Eu não posso escapar. Eu entendi. Ele veio me procurar hoje não para se arrepender. Ele veio pedir ajuda. Ele estava sem saída. Qin Lan não o queria mais. Ele estava com medo. Ele se lembrou de mim, aquele que ele podia descartar à vontade. O step seguro, Ling Mu. Ele pegou minha mão. A mão dele estava fria. Me ajude. Por favor? Eu sei que você definitivamente tem um jeito. Afinal, fomos casados. Casados. Eu ouvi essas 4 palavras. E senti nojo. Lentamente, tirei minha mão da dele. Eu não posso te ajudar. Eu disse. Por quê? Ele olhou para mim. Seus olhos cheios de desespero. Você ainda me odeia. Não é. Eu não te odeio. Eu balancei a cabeça. Eu só não te amo mais. O ódio também é um tipo de emoção, e eu não tenho mais nenhum sentimento por ele.
Como se estivesse olhando para um estranho irrelevante, Ling Chongshui. Eu olhei para ele e disse calmamente, você sabe. Qual é a maior diferença entre você e eu? Ele olhou para mim sem entender. Você sempre encontra desculpas para seus erros. Você tem um caso. E diz que foi um momento de confusão, que alguém te seduziu. Agora você está sem saída. E não está pensando em arcar com as consequências, mas em vir me procurar, para te ajudar a resolver o problema. E eu hesitei. Eu nunca dou desculpas. Eu errei, eu admito. O que eu quero, eu mesmo vou buscar, mesmo que o preço seja ir para o inferno. Ling Chongshui ficou atordoado. Provavelmente, ele nunca realmente me conheceu. O que você está tentando dizer? Eu quero dizer que nós não somos mais pessoas do mesmo mundo há muito tempo. Eu me levantei. Coloquei o dinheiro do café na mesa. E disse. Depois de dizer isso, me virei e saí da cafeteria. Eu não olhei para trás. Eu sei que esta é a nossa última vez que nos vemos. Saindo da cafeteria, o sol lá fora estava ótimo. Respirei fundo o ar fresco. Senti a grande pedra que estava sobre o meu coração por 3 anos. Finalmente consegui mover com minhas próprias mãos. Foi fácil. Peguei meu celular e liguei para Xiao Zhan. Me faça um favor. Entregue minha carta de demissão ao departamento de RH, Mugé. Eu estou indo embora, eu disse. No futuro, se tivermos sorte de nos encontrarmos novamente. Desliguei o telefone e deletei do celular todos os contatos. Então, tirei o chip do celular. Quebrei-o ao meio e joguei na lixeira da rua. O nome Lin Mu, a partir de hoje, também está morto. Comprei uma passagem para a primeira classe de trem para outra cidade. Quando o trem começou a andar, eu olhei pela janela. A cidade onde vivi por 7 anos foi lentamente ficando para trás. Aqui estão minha melhor juventude e minhas memórias mais dolorosas. Agora, vou deixar tudo isso aqui. Adeus, Ling Chongshui. Adeus, Qin Lan. Adeus, aquele eu humilde do passado. Uma semana depois, eu me estabeleci em uma pequena cidade do sul. O clima aqui é bom. O ritmo de vida é lento. Eu vi aquela notícia na internet. A notícia era curta. Kim, uma executiva sênior do conhecido grupo Shinshin, foi presa pela polícia por suspeita de desvio de fundos. Consta que este caso também envolveu vários funcionários internos do grupo, incluindo seu amante, Lin. Atualmente, o caso ainda está sob investigação. A imagem que acompanha é de Qin Lan algemada, sendo levada para a viatura policial. Na foto, seu cabelo está despenteado. Seu rosto pálido. Ela não tinha mais a arrogância e a dignidade de antes. Eu olhei para aquela foto, e meu coração estava muito calmo. Não havia alegria pela vingança. Nem um pingo de simpatia. Era como assistir ao final de uma história que não tinha nada a ver comigo. Eu sabia que Zhan cumpriu sua promessa. Ele usou a forma mais eficaz e completa de limpar Qin Lan, essa peça descartável, e Ling Chongshui. Como amante cúmplice de Qin Lan, naturalmente não escaparia. O que os aguarda é a punição severa da lei e uma mancha para o resto da vida. Eles acabaram. Foram consumidos por si mesmos. E por este mundo mais cruel que eles tanto almejavam. E eu, o maior inútil aos olhos deles. Me tornei o único sobrevivente. Desliguei as notícias e saí da pequena casa que aluguei. Do lado de fora, há um pequeno pátio. Comprei algumas sementes de flores. E me preparei para encher o lugar com minhas flores favoritas. Eu também comprei um gato. Um gato laranja muito carente. Eu o chamei de Tanto Faz. Espero que minha vida futura também seja tão despreocupada, tão livre. Comecei a procurar um novo emprego. Não em uma grande empresa, nem em um cargo bem remunerado. Apenas em um pequeno estúdio de design. O chefe é uma pessoa muito interessante. Nós nos damos muito bem. Não contei a ninguém sobre meu passado. Aqui, eu sou apenas uma pessoa comum chamada Limon, que recomeçou a viver. Às vezes, preparo uma xícara de chá à tarde. Sento-me no pátio e observo o Tanto Faz, perseguindo borboletas. Lembro-me de muito, muito tempo atrás. Daquele eu ingênuo que também era cheio de fantasias sobre o amor. Eu sorrio, sem arrependimentos nem nostalgia. A vida é como um jogo. Algumas pessoas, enquanto jogam, se perdem e se transformam em NPCs no jogo. Mas eu não quero mais jogar. Eu só quero ser um jogador tranquilo, observando a paisagem. Naquele dia, meu celular recebi uma mensagem de texto desconhecida, sem conteúdo, apenas um anexo.
Era um arquivo de áudio. Eu abri. Lá dentro estava a voz de Zhaan. Ling Mu, parabéns. Você renasceu. Mas eu ainda preciso te lembrar de uma coisa. Não existe verdadeira liberdade neste mundo. Você acha que saiu do tabuleiro de xadrez. Mas na verdade você apenas mudou para um tabuleiro de xadrez maior. Até a próxima. O áudio terminou aqui. Depois de ouvir, eu sorri. E então deletei essa mensagem também. Fui para o quintal. O pôr do sol estava quase se pondo, pintando todo o céu com um dourado quente. Sui Bian pulou no meu colo, roncando e se esfregando na minha mão. Eu acariciei seu pelo macio, olhando para o horizonte distante. Um tabuleiro de xadrez maior? Talvez. Mas e daí? Pelo menos agora. O vento é livre, as nuvens são livres, e eu também. Isso é o suficiente.